Olá, alunos do SED de Educação à Distância. Começamos nossa aula de desenho artístico 2. Começaremos a desenhar uma natureza morta. Primeiro, vamos mostrar os materiais necessários. Lápis 6B, muito bom para sombreamento. Uma grafite pura, tá? Conhecida também como lápis 9B. Borracha simples, macia. Descobrindo o desenho, vamos perceber, primeiramente, que as formas geométricas constituem o desenho. Percebemos que são linhas que traçam, cortam o desenho ao meio e formam a estrutura principal. Círculos, tá? Com os cones, as elipses. Mais fácil para entender o desenho, quando se começa o estudo, é perceber que esse desenho é constituído dessas formas. Se você colocar as linhas e os eixos centrais, você tem a noção do equilíbrio do desenho. E assim você vai perceber que dentro desses desenhos as formas geométricas elas se inserem. Continuamos reforçando essas formas para que vocês enxerguem também a linha de base. Essa linha de base vai servir para determinar o peso visual do desenho, tá? A borracha vai auxiliar depois na retirada dessas formas e dessas linhas que estão cortando o desenho, que primeiramente servem apenas como o esboço. Retiramos essas linhas, também chamadas de linhas guia. Vamos apagar. Todo desenho é um exercício de paciência, ainda mais para o desenhista que está iniciando. Depois de apagarmos as linhas de esboço, vamos começar a traçar com o lápis 6B no caso. Vocês também podem utilizar o lápis 4B. Vamos reforçar as linhas do próprio desenho, tá? Para demonstrar as formas principais. Apagando as marcas do esboço e deixando apenas as linhas de contorno do desenho. Reforçando a linha. Vamos perceber que cada objeto ele se sobrepõe ao outro. Quando as linhas estão sobrepostas, não conseguimos enxergar. A partir do momento que apagamos e definimos quem está na frente e quem está atrás, nós damos uma noção também de profundidade ao desenho, com uma leve noção de escala. Vejam bem, a fruta está pela frente, então, por enquanto todo o desenho está chapado, apenas a forma está definida. Agora vamos fazer um detalhamento do vaso ou garrafa. Definindo a transparência do copo. A linha de base, reforçando a linha de base. Agora, pelo que vocês viram, essa linha não precisa mais cortar pelo meio do desenho, aquela era só uma referência de equilíbrio visual. Estão percebendo que o desenho está ficando cada vez mais limpo? Vamos definir a faca.
um desenho básico, por enquanto só de linhas, e o reforçando o tecido. O tecido também foi feito só no esboço e vocês percebam que essas pequenas ondulações elas vão nos auxiliar mais adiante para a noção de volume. Reforçando, terminando de reforçar as linhas do desenho. Bom, agora um detalhe da flor. Da boca da garrafa. É importante definir quais serão as áreas a serem sombreadas. Por exemplo, estamos definindo essa lateral como a área de sombreamento. É lá que nós vamos reforçar com o lápis deitado as zonas que vão estar mais escuras e que vão ajudar na definição do volume do desenho. Vejam bem, apenas uma passagem rápida com o lápis, depois o acabamento vai ser definido mais adiante. Só para rapidamente uma delimitação de onde vai ser a área a ser sombreada. Imagine então que a luz parte do outro ângulo. Por debaixo do tecido também é importante essa definição. Eu vou mudar por questão de agilidade, para esse lápis grafite ou lápis 9B, que é para reforçar mais essas linhas e dar mais agilidade ao desenho. Vejam bem. Como o desenho já começa a ganhar forma. Na lateral e no fundo. É uma pequena projeção de sombra ali no copo. E agora no jarro. Prestar atenção na transparência do copo. E nesse caso decidimos colocar um líquido, que pode rapidamente ser definido como uma área mais escura. A transparência do copo rapidamente pode ser através de alguns traços. Projeção da sombra. Ela é importante também para definir a questão do volume e do direcionamento da luz, claramente. Vejam bem, poucos traços e o desenho já está ganhando volume. Quando você está desenhando, às vezes você trabalha com vários tipos de lápis, desde o 2B até o 4B, 6B, nesse caso o mais grosso que nós temos ali, o 8B e 9B. O dedo, ou um esfuminho, ou algodão, também vai auxiliar na suavização do traçado do lápis. Vejam bem, ele serve para dar uma suavizada nesses traços mais grossos. Agora vamos trabalhar na boca do jarro. Podemos traçar reforçando as linhas e dentro, se vocês perceberam, tem uma área mais negra. Pode trabalhar com rapidez, preenchendo, no caso, a zona totalmente, porque eu vou dar um tom mais escuro a esse vaso. Depois vocês vão perceber que vai ser dado
vai ser dada uma escurecida na lateral, que é para mostrar esse volume a partir do jogo de luz e sombras. Vejam bem, estamos terminando agora, reforçando algumas áreas e sobreposição ali. Agora pela lateral, vejam bem. Essa escurecida nessa lateral é que vai dar uma noção de onde bate a luz e para onde a sombra é colocada. Nesse caso foi optado esse posicionamento. Fica a critério de vocês, ou se estejam fazendo um desenho realmente de observação da luz que está ocorrendo no momento, tá? Alguns pontos de luz. Vamos passar agora para o pote. Percebam que o dedo trabalha aí no caso como um espuminho. Um cotonete também poderia auxiliá-los nesse momento, para quem prefere não trabalhar com as mãos. Trabalhe com a fruta, um pouquinho mais de textura no caso. Pode ser conseguida com o próprio traçado do lápis, algumas achuras. Conseguimos um pouquinho mais de luz também com o auxílio da borracha, retirando algumas áreas que tenham sido escurecidas em excesso, inclusive ali na área do copo, para dar uma transparência do vidro. Os acabamentos acontecendo por camadas. Cada camada que passa é mais o ralhamento do desenho. Trabalhar agora o tecido, reforçando as linhas do tecido e da faca. Trabalhar com metal, com efeito de metal, com os tons de cinza, é um trabalho demorado, que tem um efeito bem, é, bem interessante ao final do desenho, mas temos que ter tempo para trabalhar. Importante reforçar as linhas de base e também já o preenchimento das áreas do desenho que vão ser escurecidas. Continuamos a trabalhar com o pote, damos um pouquinho de textura na área da tampa. Vejam bem que eu estou praticamente traçando algumas linhas com o próprio lápis, deixando essas linhas aparentes.
Temos trabalhado diferentes áreas em tons diferenciados, agora marcando um pouco o tecido. Vejam bem como vai subir. Dá uma sensação de volume, algumas linhas traçadas nesse tecido. Onde há uma dobra, uma pequena elevação e a sombra projetada. Alguns pequenos traçados já servem para dar essa sensação de volume. Como um todo, o desenho agora já ficou mais rico, porque ele possui vários tons. Na escala tonal nós temos do tom mais escuro, trabalhado na garrafa, até o tom mais claro, trabalhado no pote. E em algumas áreas do tecido. Visualmente é uma riqueza maior. Desenho trabalhado em diferentes tons. Escurecer o cabo da faca. Alguns acabamentos finais. A questão agora é de acabamento final. Pote, ainda falta ser trabalhado mais alguma coisinha. De acabamento final e de escolha mesmo. Porque o desenho poderia ter sido finalizado. Como poderíamos continuar desenhando por um tempo, digamos, indeterminado? Cada artista, cada desenhista tem seu tempo de trabalho. E nós podemos perceber, de forma geral, que ainda haveria outros acabamentos a serem feitos, como no próprio vidro e na própria lâmina da faca, mas eu opto por fazer uma limpeza na região que ficou externa ao desenho, como fundo. Optamos por deixar da cor do papel, para finalizar o nosso trabalho. Agora estamos no que chamamos de acabamento final. E o trabalho considera-se finalizado. Para este nosso exercício de natureza morta, trabalhado em diferentes tons, com lápis de desenho.